Volta aqui para gravar. E avançando no nosso conteúdo, então, que tem a ver com a matéria da prova, mas não cai especificamente nela, tudo bem? A semana passada, galera, a gente falou do povoamento, né, da ocupação do território brasileiro. Só retomando um pouquinho, a gente estava falando então das migrações. Lembrar, galera, que o principal motivo para a galera mudar de um lugar para o outro, delas pessoas migrarem, delas se movimentarem no mundo, é a busca por melhores condições de vida, né? E aí, quando a gente fala migração, é sempre interna, né? As migrações internas do Brasil aí são três principais. Nordeste e do Sudeste, os imigrantes buscando melhores condições de vida. Os que voltaram para lá, às vezes por não conseguir ter encontrado condições adequadas, ou porque juntaram uma grana e voltaram, a migração de retorno. E aquela galera que foi ocupando o interiorzão do Brasil, especialmente o Norte e Centro-Oeste, por dois motivos principais: pela construção de Brasília e por esse processo aqui da expansão da fronteira agrícola, o aumento das áreas agricultáveis, das áreas de agricultura moderna no Brasil. Belezinha? E aí, para encerrar esse assunto, tem outros dois fluxos, né? O primeiro deles, galera, a gente chama de sazonal, também recebe esse nome bonito aí de transumância. Olha que nome legal. Se quiser focar no sazonal, que é mais de boa, não só pode, como deve, né? O que é essa migração, galera? Vamos imaginar, então, por exemplo, que eu vou para a praia vender coco. Aí eu vou lá para a praia, então, no mês de novembro, quando está começando a esquentar, alta temporada, pá, fico de novembro a março vendendo coco na praia. Depois, eu volto para minha cidade e fico lá. Todo novembro eu vou para a praia, todo março eu volto. Novembro, março, novembro, março. Quer dizer, eu vou para aquela região, fico um tempo, fico um período, uma estação, e daí o nome, galera, sazonal. Sazonal a gente vem de estação. E as frutas sazonais. Aquela fruta que tem em determinada estação. As flores sazonais, tudo bem? Então eu vou, fico uma estação, fico um período para juntar um dinheiro na praia, por exemplo, e volto. O cara que vai colher cana na nossa região faz a colheita lá e volta para a região dele depois. É o que a gente chama de migração sazonal. Dura um tempo. Gente, só um segundinho. Peraí. Não, não pode mexer. Coisa feia. Ui, tá saindo meu slide aqui. Galera, foi mal. Meu gato está literalmente atacado hoje. Ele pegou o papel higiênico agora e estava começando a destruir. Ele nem faz isso. Esse gato só dorme. Por que ele tá doido hoje, encapetado? Será que foi o Halloween? Enfim. Então, a pessoa vai, fica um período, junta uma grana e volta. É diferente, galera, da pendular. Tem alguém de vocês aí que mora em Santa Gertrudes, Ipeúna, Corumataí, Cordeiro? Algum de vocês mora nessas cidades vizinhas a Rio Claro? Ou todo mundo mora em Rio Claro mesmo? Eu moro em Rio Claro, mano. Não tinha nenhum de vocês que era de Ipeúna ou algo assim? Acho que não, né? Bom, mesmo não tendo, vamos imaginar aquela galerinha, gente, que mora em Ipeúna, por exemplo, e vai, em tempos não de pandemia, claro, né? E vai para o COC estudar, por exemplo, né? Ela vai, pega um ônibus, pega um carro, faz uma mini migração, vem de uma cidade para outra, estuda, volta, vai e volta, vai e volta. Quem mora em Santa Gertrudes, mas trabalha em Rio Claro. Quem mora em Rio Claro, mas trabalha em Limeira. No meu caso, por exemplo, que mora em Piracicaba, mas dou aula em Rio Claro, dou aula em Limeira. Então, vou e volto, vou e volto. Esse movimento, galera, a gente chama de migração pendular, porque vai e volta no mesmo dia, é um fluxo diário, tudo bem? Claro que é comum, galera, entre cidades próximas aí, né? Eu não vou... gente, eu moro em Miami, tá? Mas eu dou aula para vocês em Rio Claro. Não tem como, né, gente? Não vou voltar todos os dias aí, né? Então a gente chama isso de migração pendular. Vai e volta, vai e volta. Geralmente isso é muito comum nas cidades ou perto, ou também cidades muito grandes, né? Grandes regiões metropolitanas, como a Grande Rio, como essa imagem aqui, como a Grande São Paulo. Eu moro em Guarulhos, trabalho em São Paulo.
moro em Osasco, trabalho em Carapicuíba, sei lá. Ou na nossa região, que são cidades perto também aí, né? Ah, eu trabalho em Rio Claro, mas eu vou todos os dias estudar. Mas eu moro em Corombataí, então todos os dias eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. A gente chama isso de migração pendular. Tudo bem, gente? Belezinha? Dúvidas? De boa. Com isso, a gente encerra essa parte de fluxos migratórios internos. Deixa eu parar aqui. Era pouca coisa. Pouquinha coisa mesmo. A gente já, inclusive, galera, encerrou a apostila 18, tudo bem? Era o finalzinho dela. Agora, 18 não, tô viajando, desculpa. Apostila 8, tá? Mas não é uma coisa que cai... Oh, peraí, um pouquinho. Não é uma coisa que cai na prova, tudo bem? A prova, ela acaba em pé, que a gente viu até a semana passada. Tudo bem? Qualquer dúvida é só me procurar também com relação a isso. Eu não tô conseguindo ver o chat. Pera aí, gente, desculpa. Probleminhas técnicos hoje, hein? Um gato que não para quieto, um chat que não me ajuda. Ah! Acho que agora foi. Pera aí. Ô, caramba. Um segundo, gente. Será que foi? Aí, foi. A gente vai falar, galera, bem rapidinho também, é bem facinho esse conteúdo, vocês já devem ter visto bastante, chamada formação étnica do Brasil. Ou seja, como esse povo que a gente falou na última aula aí, na semana passada e essa, que migra e tudo mais, faz esses movimentos, ele se formou, né? Praticamente, galera, a gente entra no último eixo temático do ano, olha que doideira. Que a gente vai falar um pouco aí sobre nacionalismos, como as nações se formam. E começando, claro, pelo Brasil especificamente, né? Por que que isso é importante? Porque, primeiro, tem a ver com população, afinal de contas, que era o tema que a gente estava. Segundo, que isso faz as pessoas se movimentarem nos territórios, terem movimentos migratórios, e isso tem muito a ver com as pessoas serem vistas como estrangeiras ou não em um lugar. E isso gera muitos conflitos, infelizmente, né? As diferentes nações, as diferentes identidades, os estrangeiros ou não, isso gera uma série de conflitos, que é o que a gente vai ver na última apostila, a apostila 10 do ano. Tudo bem? Então a gente vai estar entrando praticamente aí no último nosso grande eixo temático. Começando, claro, pelo nosso Brasil. E eu trouxe a foto aí, galera, de um grande antropólogo, talvez o maior antropólogo brasileiro, chamado de Darcy Ribeiro. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Eu vou encerrar, inclusive, esses slides, né, que talvez não seja hoje, com algumas frases muito significativas dele. Ele foi um grande pensador no Brasil, tá, gente? Contribuiu para uma série de estudos, inclusive para a gente nos conhecer mais enquanto povo. Uma das principais obras dele é um livro chamado O Povo Brasileiro. Tudo bem? Eu tenho em PDF, se alguém quiser, tudo bem? Claro, não é um livro muito leve de se ler, é mais pesadinho e tal. Mas quem quiser, galera, só jogar no YouTube. Tem uma entrevista com ele, dividida em vários capítulos, que ele vai contando o livro, vamos dizer assim. E cada capítulo tem mais ou menos uns 20 minutinhos, tal. Então você não precisa assistir tudo de uma vez. Você assiste um, assiste o outro, tudo mais. Quem quiser, só jogar no YouTube ou me procurar que eu tenho o livro também, tá? A gente vai usar muito os ensinamentos dele e também de outros dois autores que eu já comento aí. Galera, o Darcy Ribeiro, ele fala que o Brasil, a população brasileira, que ela é muito misturada, muito miscigenada, ela é formada por matrizes, por três principais e uma mais recente que a gente já fala um pouquinho mais. Quais são as três principais matrizes, origens do nosso povo? A primeira delas é a indígena, né? Que eram de fato os habitantes originais do nosso território, né, galera? É a família tradicional brasileira, é essa, né, que realmente habitava aqui, os verdadeiros detentores do nosso território, né? E como que eles viviam, né? Eram povos que tinham aí uma certa agricultura tradicional. Eles também viviam muito da caça, da pesca e da coleta de frutas e alimentos, né? Sociedades aí com divisão de tarefas.
Perdão. Saúde. Obrigado. Sociedade com divisão de tarefas, né? Eu me perdi aqui. Vamos dizer assim, sem desigualdade, sem propriedade privada e tal. Só que é importante a gente dizer, galera, a gente não cair. Será que já foi? Acho que já. A gente não cair naquele mito, galera, do bom selvagem, né? Daquela ideia de que os habitantes tradicionais dos locais eram todos maravilhosos, bonitinhos, perfeitinhos, que não tinham problemas. Também não é bem assim. Eles também guerreavam entre si, também tinham algumas questões e tal. Então a gente não pode também apenas idealizá-los, mas sim entender que eles tinham seu modo de vida, com pontos positivos e negativos, e que, independente disso, eles foram extremamente exterminados, explorados, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né, pelos europeus. Foi um dos maiores genocídios da história, galera, que ele continua até hoje, na real, né? Os povos indígenas do Brasil até hoje são oprimidos, são dizimados, são massacrados, sofreram e sofrem muito, com, por exemplo, a Covid, né, no caso desse ano, e tem seus direitos reprimidos, tem sua cultura proibida, às vezes, de se expressar, entre outros problemas aí. Foi um dos maiores massacres da história da humanidade, galera. E isso inclui, claro, o nosso país. É importante que a gente fale isso, galera. Durante muito tempo, a história do Brasil ela foi muito romantizada, né? No sentido de os europeus, eles eram tidos como desbravadores, exploradores, conquistadores aí, que corajosos vinham conhecer as matas e terras distantes e desbravar os mares. Só que quem conta isso são eles. E a história é sempre contada pelos vencedores, né? Eles sempre moldaram as aulas, os livros, os ensinamentos de história para parecer muito mais uma coisa de bravura, de coragem, do que necessariamente de destruição, de morte, de assassinato por lucro. Ninguém quer ser vendido assim, mas era assim que eles eram. Por que eles saíram explorando pelo mundo? Essa era só para conhecer? Eles eram cientistas? Ou eles eram realmente desejosos de poder, de território, de dinheiro, de ouro? Né? Então isso é muito importante que se diga. O nosso país, galera, ele tem origem no massacre, num genocídio extremo aí, feito pelos brancos, especialmente nessa época portugueses, que foram os colonizadores e também exploradores do nosso território e da nossa população. É importante que a gente diferencie esses papéis aí, né? E que, além de dizimar a população indígena, também trouxeram aí uma grande quantidade de imigrantes forçados, né? Imigrantes que não queriam vir para o Brasil, os negros africanos usados na mão de obra escrava, né? E é muito importante dizer isso, então, galera. O Brasil, ele é um povo miscigenado? Sim. Isso é bacana? É. Isso tem incentivado? Com certeza. Porém, a gente não pode usar isso, galera, para mascarar os problemas históricos que o Brasil tem de etnia também. Isso quer dizer que o Brasil é um país desigual não apenas, né, na renda, mas é desigual na etnia. Quer dizer que se você é branco, negro ou indígena no Brasil, você irá ser tratado e irá ter oportunidades diferentes. Isso é fato, tudo bem? Assim como outras questões, claro, em termos de gênero, de orientação sexual, por exemplo, também. Mas historicamente, galera, essa é uma diferença que continua até hoje. Os indígenas que praticamente foram todos dizimados, ou os que sobraram ainda continuam sendo, e os negros que historicamente foram segregados, foram deixados um papel menor por uma sociedade também que sempre contou a história pela visão branca, né? Que sempre observou aí uma superioridade branca de maneira geral. E nós temos sim um racismo que é estrutural no Brasil. Tudo bem? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso aí, mas isso é visível em qualquer aspecto que a gente olhe, galera. Não é, ai, aquela escola, ou futebol, ou aquele filme. Não, o Brasil ele é um país racista, ponto. E isso está incutido em todos os setores da sociedade. É aquilo que a gente fala, não basta não ser racista, tem que ser antirracista.
racista mesmo. Tem que combater isso. Ah, mas é só uma piada. Ah, mas não. Racismo é crime e deveria ser combatido como tal. E a gente começa fazendo isso onde? Na escola. Porque não, sai gato. Porque ninguém nasce preconceituoso. Mas o preconceito, os estereótipos, eles são ensinados às crianças, né? E a sociedade brasileira, como tal, desigual, fragmentada, dominada por uma minoria branca, faz sempre valorizar quem? Aquela pequena elite minoria branca. Enquanto o resto é visto como algo negativo, algo a ser explorado, algo a ser deixado de lado. Tudo bem? De toda maneira, galera, são essas três matrizes que contribuem para a nossa cultura hoje. A nossa linguagem, que tem palavras africanas, portuguesas, que vem do latim, e de origem indígena, a nossa culinária, a nossa música, especialmente, nossas vestimentas, nossa religiosidade, muito tem a ver aí com essas três matrizes, né? Então, o Brasil, de fato, é um país miscigenado? É. Já volto naquele slide, só um segundo, gente. O Brasil, de fato, é um país com grande mistura étnica, o que é uma coisa bacana. É um país, por exemplo, com sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso, galera? É você misturar duas religiões, você pegar essências, ideias, preceitos de duas religiões e misturar em uma só. Como acontece nas religiões de matriz africanas no Brasil, como a Umbanda e o Candomblé, por exemplo, que são essas imagens aqui de baixo que eu mostrei para vocês, né? Só que a gente não pode cair, galera, em alguns mitos. Quais são esses dois mitos? O do homem cordial e da democracia racial. Como assim, gente? Outros dois autores muito importantes que analisam aí a sociedade brasileira foi um carinha chamado Gilberto Freire e outro chamado Florestan Fernandes. O Gilberto Freire, galera, ele escreveu uma obra também muito famosa chamada de Casa Grande Sem Sala. Quem quiser também tem o PDF, tá? Alguém quiser ler, só me mandar mensagem que eu mando para vocês. E nesse livro, o Gilberto Freire, galera, ele faz uma análise de como funcionava mesmo o Brasil colonial. E o Gilberto Freire ele vai analisar mais como o português, ao contrário do espanhol e de outros povos dominadores, ele se misturou mais ao indígena, ele se misturou mais ao negro, criando esse povo miscigenado que é o Brasil. Então, se você comparar, galera, o Brasil, o brasileiro, ao peruano, por exemplo, no Peru você tem muito nítido quem é descendente do espanhol, branco, loirinho e tal, quem é descendente do indígena e quem é descendente dos escravos africanos. No Chile, na Argentina, no México. No Brasil, você tem essa mistura muito maior. Não é tão nítido isso assim. E ele vai afirmar, não que isso seria necessariamente positivo, mas ele vai analisar o caráter social de tudo isso para construir a história brasileira. Foi uma obra muito fundamental. Só que aí, galera, ela foi sendo utilizada aos poucos para criar um mito. O mito de que o brasileiro, então, ele não vem de um extermínio, não vem de um genocídio, de uma escravidão. Ele vem de um português gente boa, que trocava ideia aqui suave, e que, consequentemente, então, o Brasil vivia e vive, supostamente, uma democracia racial. Uma ideia falsa, um mito, uma ilusão, uma inverdade de que, pelo Brasil ser um país miscigenado, há a igualdade de oportunidades, tá aí o termo democracia, para todos, independente da sua etnia, o que é uma grande mentira. Dados como esse comprovam aqui. Você ainda tem uma taxa de escolaridade menor para os negros que para brancos, um rendimento menor, uma criminalidade e homicídios maior, entre uma série de outros problemas ainda. Tá? Isso é visível, galera. É só a gente observar no nosso colégio. Quantos professores negros vocês têm, por exemplo? Quantos alunos negros tem no colégio como um todo? Por quê? Porque o colégio ele é particular, ele custa caro para entrar. Quantos realmente conseguem ter acesso a esse privilégio que é um ensino de qualidade no Brasil, por exemplo? Tudo bem? Então, ó, em alguns estados, por exemplo, em São Paulo, o negro chega a receber 44% a menos do que os brancos, desempenhando as mesmas funções. Então a gente não pode cair nesse mito. E por que esse mito foi construído, galera? Esse mito foi construído
porque durante muito tempo quiseram esconder esse racismo que ele é estrutural, ou seja, que ele está presente, ele está enraizado na sociedade, uma sociedade que ela nasce com históricos da escravidão. E então por isso que é um mito, é um migué, é uma ilusão, é uma mentira. A gente tem que romper com isso. Ai, Bruno, mas hoje em dia tá tudo chato, ninguém pode falar mais nada. Ai, que qualquer coisinha, ai, esse mimimi. Não. Inclusive, galera, aproveitando novembro é o mês da consciência negra, que dia 20 de novembro temos o feriado de Zumbi de Palmares, que é o dia aí da consciência negra, e é importante que se enalteça isso. Ai, Bruno, mas e a consciência de todos? Não, eu sou... Galera, há um histórico racismo e preconceito que tem que ser combatidos. Tranquilo, Vitor? Tamo junto. Tamo de volta aí. E isso tem que ser combatido. Isso tem que ser abordado mesmo. Repito, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Porque o Brasil tem esse histórico ainda e o privilégio dos brancos em relação aos negros e aos indígenas ainda é muito forte. É o que o Florestan Fernandes, desse livro, O Negro no Mundo dos Brancos, vai analisar. Quem quiser, eu também tenho o PDF. Só me pedir, tá, galera? Eu faço PDF para qualquer um de vocês aí, qualquer um dos 3 PDFs, apenas por R$ 9,90 ou os 3 por 20. Não, tô zoando. Tudo de graça, tá? Porque eu baixei de graça. Quem quiser, eu mando para vocês aí. Tá? Então a gente não pode esquecer isso, galera. O Brasil é um país racista, sim. E a gente tem que combater isso todos os dias da nossa vida. Até que, de fato, a gente possa chegar próximo de uma igualdade étnica. A última sugestão, galera, e essa eu queria recomendar fortemente mesmo, porque vai ser a mais interessante para vocês, uma série chamada Guerras do Brasil.doc. É uma série na Netflix, tem 4 ou 5 episódios só, e os temas são muito interessantes. Tem, por exemplo, sobre o sistema carcerário brasileiro, as milícias e o PCC, por exemplo, mas também tem sobre o massacre indígena, com esse historiador indígena dessa foto aqui embaixo, que, para ser sério, eu esqueci o nome dele. Eu recomendo muito, galera, essa série. Gente, às vezes não tá com tempo agora, aula, pá, mas quando tiver de férias, galera, cada episódio de uma meia horinha ali, um pouquinho mais talvez, assiste Guerras do Brasil.doc, 5 episódios só. Gente, sério, é aqueles... Mano, de explodir a mente mesmo. Quanto de coisa interessante tem nessa série em cada episódio, de querer ver de novo, assim, para pegar mais informação. Assistam, recomendo muito, 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 muito mesmo. O primeiro episódio é o massacre indígena, mas e tem também da cultura negra, mas tem Guerra do Paraguai, tem vários. Assiste que vale muito a pena. Beleza? Tudo bem por enquanto, gente? Estão quietos? Suave? De boa, senhor. E assim, né, galera? Esses 3 foram chamados de matrizes, né? Porque durante muitos séculos era isso. Um indígena que estava aqui, sendo dizimado, os portugueses que vinham para explorar, para colonizar, e os muitos africanos trazidos à força. Muitos, muitos, muito, muito, muito mesmo. Só que aí, a partir do século XIX, né, galera? A escravidão começou a não ficar muito mais em moda no mundo, né? Por que, Bruno? O mundo começou a ficar mais consciente, mais bonzinho? Não. O mundo estava passando pela Revolução Industrial. E agora os países que tinham indústria, como Inglaterra e França, que usaram durante muito tempo escravos, eles precisavam de alguém para comprar os seus produtos. E escravo não ganha salário. Então, escravo não era interessante para eles. Eles passaram a incentivar o fim da escravidão. Só que o Brasil, como ele tinha uma elite histórica, aristocrática, pautada na escravidão, ela não queria abrir mão disso. Então, o Brasil foi aos poucos aí abrindo mão da escravidão. E o que eles fizeram, galera? Uma política de branqueamento da população. Como assim? O governo brasileiro, aí o Brasil já era independente, galera, já era o momento imperial do Brasil, né, do Pedro I e II, né? Ele primeiro quis garantir a posse da região sul. Então, não sei vocês, galera, mas eu quando estava lá na escola, sexta série, na minha época era sexta série, tá? Sexta série, sétima série aí, quando a gente tinha aula de região sul, geografia, a tiazinha lá da sexta série para mim falava assim, o alemão foi lá para a região sul porque lá é mó frio, pá, não sei o que, tem mais a ver. Na real, não, gente. Eles foram para lá porque os imigrantes que foram para a região sul, como alemães
italianos, portugueses, eslavos, que são povos do leste europeu, como poloneses, ucranianos e russos, por exemplo, eles recebiam pequenas propriedades de terras. Ao contrário do resto do Brasil, galera, que era aquela grande propriedade que produzia o açúcar, o café, a borracha e por aí vai, o Sul, como não tinha muita coisa importante e o Brasil queria garantir que aquela região ficasse brasileira mesmo, eles davam pequenas porçõezinhas de terra para os imigrantes e, consequentemente, o que formou no Sul, galera? O Sul é uma região um pouco menos desigual do que o resto brasileiro. Não porque veio o europeu para lá, mas porque a maneira de ocupação do Sul foi diferente. Tudo bem? Então, até uma região que ela começou um pouquinho menos desigual. Hoje em dia, nem tanto assim. E aí, como começaram a vir imigrantes do Brasil, né, galera? Além da região Sul. Em 1850 foram assinadas duas leis muito importantes. A primeira, a Lei Eusébio de Queiroz. Ela proibiu o tráfico internacional negreiro, ou seja, não podia mais comprar escravos da África. Internamente podia ter escravidão ainda, demorou muito para acabar a escravidão, mas não podia mais comprar escravo. E o que aconteceu? O governo viu que ia faltar mão de obra e começou a incentivar os imigrantes para cá. Olha como o governo é sacana, galera. Além de tudo isso, ele também falou o quê? Eu não vou querer dar terras para esses ex-escravos. Então ele assinou a Lei de Terras. A partir daí, terra no Brasil só teria acesso por meio da compra e venda. Como assim? Antes, se você fosse uma pessoa livre, se fosse lá para a PQP, não tinha uma terra de ninguém lá, você ocupasse, você usasse ela de maneira produtiva, você construísse a moradia da sua família lá, você teria direito, após alguns anos, para aquela terra. A partir de 1050, galera, até hoje isso não é possível. Você só pode ter acesso à terra comprando por ela. O governo falou isso para supostamente regularizar o uso da terra. Mas, na real, o que ele queria era restringir a terra a alguns imigrantes livres de outros países, mas especialmente para os escravos africanos libertos, né? Ah, e é muito importante que se diga, galera, o governo fez tudo isso uma política estritamente racista de branqueamento da população. O pensamento na época, galera, era que o Brasil era um país pobre porque o Brasil tinha muito negro, o que é obviamente racismo, né? Então ele começou a incentivar vinho italiano, alemão, espanhol, japonês, para branquear o Brasil de maneira geral. É o que essa figura aqui mostra. Então nós temos, galera, esse quadro se chama Redenção de Cã. Por que seria a redenção do Brasil, então, né? Nós teríamos aqui a avó negra, ex-escrava, com uma filha já mestiça entre um negro e um branco. Essa filha mestiça, ela é casada com um imigrante que está aí uma posição mais de malandro, repara, uma cara mais de malandragem, uma posição mais de folga, olhando para a filha deles que já é totalmente branca. Então, aos poucos, o Brasil seria branqueado e, consequentemente, ele supostamente iria se redimir, seria um país aí desenvolvido, o que é inacreditável, é ridículo, mas é real. Então, assim, gente, se fosse uma aula presencial, eu até perguntaria aí de onde vieram as famílias de vocês e tal. E é claro que muitos tiveram uma vida muito difícil para cá. Italianos, alemães, espanhóis, muitas vezes fugindo de guerras, muitas vezes aí fugindo de miséria, de fome, de pobreza. Mas ainda assim, galera, é diferente do que a migração forçada que foi a escravidão. Ainda assim, as condições não se comparam. E isso está presente no Brasil até hoje. Isso eu achei muito importante que a gente fizesse essa referência para não esquecer disso. Nunca. Não se trata apenas de olhar nossa história como algo negativo, mas sim de aprender com ela para buscar corrigir os erros que duram até hoje. Os erros foram no passado? Foram. Mas as consequências deles continuam até hoje fazendo novos erros também. E é nosso dever, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, buscar acabar com isso. Buscar acabar com esse racismo que está presente e que mata e que fere tantos até hoje. Beleza, gente? Dúvidas? Comentários? Sugestões? Concordam? Discordam? Nada? Bom, então é isso, gente. Essa semana